E aí, galera, vamos dar início então à nossa resolução de exercícios sobre as operações de multiplicação e divisão de números complexos na sua forma trigonométrica. Questão 6. Sendo z igual a 1 mais raiz de 3i e w igual a 3 cosseno de 20 mais seno de 20 graus i, determine a forma trigonométrica de z vezes w e de z dividido por w. Bom, primeiro, z não está na forma trigonométrica. Então, antes da gente resolver qualquer cálculo, vamos transformá-lo na sua forma trigonométrica. Então, vamos calcular o módulo primeiro, que vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, e a raiz de 3 ao quadrado se anula, então fica somente o 3. Então, nós temos a raiz quadrada de 4, que é 2. Aí, vamos calcular o cosseno do ângulo, que ele é a parte real, que é 1, dividido pelo módulo, que é 2. E o seno, que é a parte imaginária, que é a raiz de 3, sobre 2, que é o módulo. E aí, nós encontramos, então, o nosso argumento. Ou seja, qual o ângulo cujo cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2? Ângulo de 60 graus. Portanto, o número complexo z ele pode ser escrito como 2 vezes o cosseno de 60 graus mais o seno de 60 graus i. E agora sim, nós podemos resolver a multiplicação e a divisão. Então, na multiplicação de z vezes w, nós multiplicamos os módulos, né? Então, aqui, 3 e 2. Então, é z vezes w. 2 vezes 3, 6. Cosseno, e aí nós somamos os ângulos. 60 com 20, 80. Mais o seno de 80 i. Na letra B, a divisão. Z dividido por W. Agora é importante nós respeitarmos a ordem. Z, que é 2, dividido pelo W, que o módulo é 3. Cosseno. O ângulo a gente faz a diferença. Z menos W. Então, 60 menos 20, que é 40. Mais seno de 40 i. Então, nenhum dos dois ângulos passou de 60, nem chegamos em resultados negativos. Aqui a nossa fração não tem como dividir nem simplificar, então fica dessa forma realmente. Questão 7, represente no plano do árgão de Gauss os números z e 1 sobre z, em que z é igual a 7 vezes o cosseno de 50 mais o seno de 50i. Em que z é igual a 7 vezes o cosseno de 50 mais seno de 50i. Então, olha só. O número complexo z está pronto e eu preciso descobrir 1 sobre z. Mas para eu realizar essa divisão, esse número 1 ele tem que ser escrito na sua forma trigonométrica também. Mas aí eu posso pensar rapidamente aqui no plano de Argand de Gauss mesmo. Ele é 1, ele só tem parte real. Então, ele está aqui, no eixo real, que é o eixo x. Transferindo isso para a trigonometria, ele está no eixo do cosseno. Então, ele possui o cosseno igual a 1 e o seno igual a 0. Porque aqui no eixo do seno, ele tem coordenada 0. Então, o ângulo cujo cosseno é 1 e o seno é 0, é um ângulo de 0 graus. Ok? E o seu módulo, como ele vale 1, o módulo de z vai ser 1 mesmo. Não preciso nem resolver. Então, olha só. O número 1, na forma trigonométrica, ele pode ser escrito como 1 vezes o cosseno de 0 graus mais o seno de 0 graus i. Então, nós vamos dividir 1 por z.
Então, a conta que nós temos que realizar é essa daqui. 1 cosseno de 0 graus mais seno de 0 graus i, dividido pelo z, que é 7 cosseno de 50 mais o seno de 50i. Bom, a fração que está aqui fora vai ficar 1/7 mesmo. E lembre-se que na divisão eu subtraio os ângulos. Então, vai ficar 0 menos 50, que vai ser menos 50 graus. Então, aqui eu vou ficar de posse de um ângulo negativo. Todo ângulo negativo ele pode se tornar positivo. Como? Só fazendo 360 menos o ângulo. Então, 360 menos 50 é 310. Então, essas são duas expressões equivalentes. Menos 50 graus ou 310 graus. E aí, ele quer que a gente represente, então, no plano de Argand-Gauss. Então, nós vamos ter aqui bem uma aproximação mesmo, né? Não tem como a gente fazer perfeito. Mas aqui, o Z, ele tem um ângulo de 50 graus. Então, posso fazer aqui uma aproximação de 50 graus. Ele está a uma distância de 7 unidades da origem. Né? O módulo dele é a distância dele da origem. E o 1 sobre Z, ele está a 1/7 só da origem. Então, ele é bem curtinho. E o seu ângulo é de menos 50 graus ou de 310 graus. Então, ele é um ângulo que está aqui para baixo. E aí seria apenas um esboço de 1 sobre Z. Dando continuidade, o exercício 8 nos pede dados complexos Z e W. Determine o menor valor real e positivo de N para que Z vezes W seja um imaginário puro. Então, observem que no W eu não tenho o argumento, ou seja, eu não tenho o ângulo. Mas vamos resolver, então. Z vezes W. Então, na multiplicação, nós multiplicamos os módulos. 2 vezes 5, 10. E somamos os ângulos. Então, vou ficar com o cosseno de 20 mais N, mais o seno de 20 mais N, I. Então, olha só. Nós queremos que esse número seja imaginário puro. Observem o seguinte. O cosseno caracteriza a parte real, enquanto o seno é a parte imaginária, pois ele está acompanhado do i, certo? Para ele ser um imaginário puro, a sua parte real tem que ser igual a zero. Então, o cosseno de 20 mais n tem que ser igual a zero. Só que nós queremos esse n o menor possível. Pensando nisso, o menor ângulo cujo cosseno dá zero é o ângulo de 90 graus. Então, o cosseno de 90 graus é zero. Portanto, 20 mais n tem que ser igual a 90. Isolando aqui o n, tem que ser 90 menos 20, ou seja, n deve ser igual a 70 graus. E a questão 9, no plano complexo a seguir estão representados os números complexos t, z e w. Com base nessas representações, pode-se corretamente concluir que... Então, pelas alternativas, nós queremos encontrar uma operação entre z e w que resulte em t. Então, para isso, vamos escrever cada complexo na sua forma trigonométrica. Então, olha só. O módulo do z, a distância dele à origem, é 4. E o ângulo que ele forma com o eixo real é de 70 graus. Então, 4 cosseno de 70 mais o seno de 70 i. O segundo complexo é o W, ele tem módulo igual a meio, só que o ângulo nós temos que tomar um certo cuidado, porque é o ângulo dele em relação ao eixo real. Então, olha só, ele está a 30 graus do 180, ou seja, ele está recuado 30 graus do 180.
Então, basta a gente fazer 180 menos 30, que é 150 graus. E, por último, o nosso complexo T, que tem o módulo dele igual a 2, e o ângulo, novamente, devo procurar o ângulo dele em relação ao eixo real. Então, aqui está o 270, ele está recuado 50. 270 menos 50 é 220. De posse disso, então, nós observamos o seguinte, olha só. O T é o resultante. O módulo dele é resultado do produto dos outros dois. 4 vezes meio é 2. E o argumento, ou seja, o ângulo, é resultante da soma. 70 mais 150 é 220. Quando multiplicamos o módulo e somamos o argumento, significa que nós resolvemos um produto, ou seja, o T é resultante do produto entre Z e W. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D.